Então, a sua ideia era realmente como juntar dinheiro e voltar. E aí, você chegou aqui. Foi exatamente tudo que você imaginou? Então, a gente imagina... Eu nunca vim pra cá achando que ia ser fácil. A gente tinha umas informações. Olha, vocês vão vir, mas não é fácil. Vão ter que trabalhar duro. Só que a gente, por mais que as pessoas que estão aqui falem com a gente nunca consegue entender 100%. Realmente, você tem que viver a experiência de morar no exterior pra você poder saber o que realmente saber o que tá acontecendo. E a gente veio com isso na cabeça. Eu vim sabendo assim, não, eu vou trabalhar com limpeza de casa. Então você já sabia o que você ia trabalhar, você já sabia o que seu marido ia trabalhar. Sim, o meu cunhado trabalha até hoje na construção. No ramo. Então a gente veio falando, não, meu marido vai trabalhar na construção e eu vou trabalhar na limpeza. Sim. A gente já sabia que ia ser isso. Por mais que eu trabalhava com estética lá, eu não vim com a cabeça de trabalhar, porque a gente veio com um plano de ficar de 3 a 5 anos. Ah, então quando você veio, você já tinha uma data certa pra ir embora? Pra voltar. Porque muitas pessoas falam, tô saindo, não tchau, quero Brasil, voltar mais, não. Acabou. Então a sua ideia era realmente como juntar dinheiro e voltar. Sim. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, o Royal Bcast, sobre documentação e burocracia. Muito prazer. Meu nome é Samantha Félix, sou tabeliã aqui nos Estados Unidos e advogada no Brasil, especialista em documentação internacional. E vou dar uma dica para você. Você sabia que aqui, não só nos Estados Unidos, mas no exterior, você pode resolver inúmeras documentações sem precisar ir no consulado? Mas antes, eu vou agradecer ao Royal Business Center e o Royal Mortgage, realizando sonhos com Lúcio Santana, especialista em mortgage há mais de 20 anos. E eu quero apresentar para vocês Karine Guida, uma convidada especial, influencer aqui nos Estados Unidos, que resolveu, depois de uma década, voltar para o Brasil. E vamos falar um pouco sobre a história dela. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Samantha, pelo convite. É uma honra estar no seu primeiro podcast. Ai, obrigada. Exatamente, gente. É meu primeiro podcast. E eu quero saber um pouquinho sobre a história da Karine, o porquê, primeiro, que ela veio morar aqui nos Estados Unidos. Porque, pasmem, depois de uma década, ela está voltando. Sim. Então, guarda essa questão ali, essa parte que você tá voltando. Vamos primeiro falar o porquê. Você veio para cá, para os Estados Unidos, há uma década. Como que foi? Você teve essa expectativa? Você sabia como que você ia chegar? Como é que foi chegar aqui nos Estados Unidos? E o porquê? Então, Samantha, muitas pessoas que vêm sempre tem aquele sonho americano. Ai, o meu sonho é morar nos Estados Unidos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E como muitas coisas na minha vida, foi uma decisão assim, sabe? Lúcida, mas rápida. A gente nunca teve o sonho de sair do Brasil. Ah, não? Não, nem eu, nem o meu marido. E, inclusive, a pessoa que deu aquele alarde de falar, vamos, foi eu. Olha. E assim, foi por conta somente de condições financeiras. Entendi. Então, eu não vou falar pra você que a gente vê muitas pessoas aqui falando, eu vim por segurança, eu não precisava disso, eu não precisava de passar pelo que o imigrante passa. Eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Não, eu não tinha. Eu vim porque as coisas financeiramente ficou complicada pra mim e pra minha família no Brasil. Entendi. Então, quando lá atrás, a gente já tinha família aqui, o meu cunhado morava aqui. Morava aqui em Orlando, ou em Massachusetts, lá no norte? Orlando. Ok. O marido do meu irmão morava aqui em Orlando. E a gente começou a conversar com ele pra gente vir passear. Tirar o visto pra vir passear. Sim. E nesse meio tempo, a gente tirou o passaporte pra vir passear. E aí aconteceu coisas financeiras que a gente falou, a gente precisa fazer algo pra mudar a nossa realidade financeira. E aí eu falei, vamos aproveitar esse passaporte? Vamos embora morar? Aí meu marido... E você tirou o passaporte na Polícia Federal? Essa questão ali foi fácil? Ou foi essa burocracia? Como foi? Então, lá no Brasil eu não tinha você, né? Eu não tinha você pra me ajudar lá. Agora então, já tem. Assim, eu fiz sozinha a questão do passaporte. Eu entrei no site, eu mesma preenchi e fui fazendo, lendo na internet. E aí eu mesma fiz do passaporte, eu fiz sozinha. Sim. Tá?
Aí, o que aconteceu? A gente fez os trâmites do passaporte e aí, quando a gente já tinha mandado, antes da gente receber, eu falei com meu marido, vamos, se der certo o visto, vamos embora pra morar? E Assim, aí, do nada. Aí ele falou, claro que não. Ele falou que não? Não. Ele falou, de jeito nenhum, cara. Ele saiu desse país, a gente tem um filho pequeno de Quantos 6 anos. tinha? 6 anos. 6 anos. Uhum. E aí, a gente ir pra outro país e tudo. Eu falei, Cleicinho, lá a gente vai ter uma condição melhor. Vamos lá, que lá a gente vê que as pessoas estão, né, conseguindo algo. E aí, a mulher vai falando, Sim, e, né? a gente vai direcionando. Vai direcionando. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o processo que a gente já tá fazendo. Sim. Continuar, né? E se der certo, de primeira, a gente vai. Porque aí eu vou entender, vou morar e a gente vai entender que é de Deus pra gente ir. E você já tinha saído do Brasil, já tinha passeado em outro lugar, ou realmente foi a primeira experiência? Os Estados Unidos foi a primeira experiência no exterior? Foi a primeira experiência. De ambos? Aham, de ambos. A gente nunca tinha saído do Brasil. Não. Não, pra lugar nenhum. E como foi? Você já era influencer no Brasil? Você começou todo esse processo aqui? Aqui, eu não era. Lá eu trabalhava, nessa época que eu fiz o processo do passaporte, tudo, eu trabalhava numa transportadora. Sim. E depois, quando eu vim, até o processo de eu vir, eu tinha acabado de abrir uma clínicazinha de estética pequena, que trabalhava somente eu. Mas eu não era influencer, não trabalhava com rede social. Não mexia com nada. Nada. Nem tinha... Nem planos. Pensar. Naquela época eu não tinha tanto igual tem hoje, né? Exatamente, 10 anos atrás, não 11 na verdade. anos atrás. Então, assim, não tinha tanto como hoje. Então, assim, eu nunca tinha nem passado na minha cabeça. Entendi. E aí você chegou aqui. Foi exatamente tudo que você imaginou? Então, a gente imagina... Eu nunca vim pra cá achando que ia ser fácil. Certo. A gente veio porque a gente, como tinha o irmão dele aqui, tinha um outro cunhado. Um braço. Um primo. Então, assim, a gente tinha umas informações. Sim. Olha, vocês vão vir, mas não é fácil. Vão ter que trabalhar duro. Só que a gente, por mais que as pessoas que estão aqui falem com a gente nunca consegue entender 100%. Realmente, você tem que viver a experiência de morar no exterior para você poder saber o que realmente saber o que tá acontecendo. E a gente veio com isso na cabeça. Eu vim sabendo assim, não, eu vou trabalhar com limpeza de casa. Então, você já sabia o que você ia trabalhar, você já sabia o que o seu marido ia trabalhar. Sim, o meu cunhado trabalha até hoje na construção. No ramo. Então, a gente veio e falou, não, meu marido vai trabalhar na construção e eu vou trabalhar na limpeza. Sim. A gente já sabia que ia ser isso. Por mais que eu trabalhava com estética lá, eu não vim com a cabeça de trabalhar, porque a gente veio com um plano de ficar de 3 a 5 anos. Então quando você veio, você já tinha uma data certa para ir embora. Pra voltar. Então você não tinha... Planos de... Não. Porque muitas pessoas falam, tô saindo, não tchau, quero Brasil. Voltar mais, não. Acabou. Então a sua ideia era realmente como juntar dinheiro e voltar. Sim. E a questão do seu filho? Porque eu também vim pra cá criança. E como que foi? Eu gosto de saber a experiência de outras crianças. Como que foi essa adaptação? Foi rápida? Essa questão ali de documentação escolar? Porque você não sabia de nada. Não. Né? Como que foi toda essa movimentação? Você descobrir, porque aqui a gente não tem muitas pessoas que nos ajudam. Sim. E não tem muita informação sobre burocracia. Como é que foi esse início? Então, o meu filho, ele tinha 6 anos quando a gente veio. Que é mais ou menos o CA, um kindergarten, né? Ele tinha acabado de formar, porque a gente veio em março. Certo. Então, em dezembro, Final que no Brasil ano. é dezembro, que terminou no letivo, em dezembro ele tinha acabado de formar o que é o kindergarten aqui. Entendeu? Então, quando a gente chegou em março, eu tava no final do ano letivo aqui. Então, o que a gente fez? Eu demorei mais ou menos 1 mês e meio pra matricular ele. Então, a gente chegou em março, eu matriculei ele meados de abril. E foi fácil? Foi fácil o acesso? Na época... porque assim, quando eu cheguei, tudo era mais fácil do que é hoje. Você acha que tá mais fácil? Era mais fácil. Eu acho que tá mais difícil. Sim, então, naquela época era mais fácil. Hoje tá mais difícil. Não, eu acho que era mais difícil. Você acha? Eu acho que por conta ali da tecnologia, eu acredito que a gente tá com uma facilidade maior. Na verdade, o que eu falo é questões imigratórias né? Sim. Porque hoje a gente acaba que uma escola ou outra, às vezes, quer dificultar alguma coisa. Você sentiu isso? E eu senti que na época, assim, a gente não tinha essa barreira imigratória que a gente tem hoje. As pessoas queriam resolver, sabe? Assim, eu tive a dificuldade, porque igual você falou no começo, eu não sabia nada de como é aqui. Sim. Né? Graças a Deus eu tive ajuda
da namorada do meu cunhado na época, que foi comigo na escola e tudo. E ela tinha filho? Ela tem filho? Ela tinha filho aqui, que estudava, um filho grande que estudava. Então ela já sabia um pouco do caminho. Um pouco do caminho. Aí ela me ajudou, a gente foi numa escola, aí a menina falou, olha, não é aqui a escola, o endereço, porque aqui tem o endereço que você mora, né? Isso, exatamente. A sua região não é essa escola, a sua região é a escola X, me deu o nome da escola. E aí a gente foi nessa escola, né? Que foi a escola que ele estudou nesse final de kindergarten até formar o elementary. Ele estudou lá então, ele a vida ficou inteira. Na escola. E essa documentação, você teve que tirar a documentação do Brasil, trazer para cá, traduzir? Eles pediram toda essa documentação? Então, na época, não. Não precisou de traduzir nada. A escola... foi uma escola muito boa. Ela era uma escola com a nota boa aqui. E ela facilitou pra mim na época. Tipo, a gente teve que preencher, né, online uma série de documentação. Mas ela não me pediu a tradução. O histórico, a tradução nada disso. Eu trouxe tudo do Brasil. Do jeito que eu trouxe do Brasil, eu entreguei e eles fizeram pra mim o registration. Que não é assim que funciona. Não é. Você teve sorte. Foi. Naquela época, eu sei que eu tive, porque nos grupos a gente via muita gente falar, gente, eu tô tendo problema pra traduzir. Sim. Quem que traduz? Quem que faz esse serviço? E na época eu consegui fazer nessa escola da forma que veio. Eu acho que eles mesmos traduziam lá, eu não sei. É possível que alguém ali ou entenda ou compreenda, mas realmente precisa. Quando a gente sai de um país e vai para outro, a gente precisa colocar naquela língua, naquele idioma de origem, justamente para que você consiga validar não só o histórico, o diploma, independente da idade. Se iniciou o processo lá, a escola, você precisa traduzir. Sim. E você realmente deu muita sorte com relação a isso. Eu falo assim que é Deus, assim, caminhou tudo. Tudo direito. Porque eu sei que tem essas dificuldades, né? A gente precisa procurar alguém, traduzir. Nessa época a gente não precisou. A gente só fez a matrícula dele. A adaptação em si, que você me perguntou, foi maravilhosa. Assim, a gente que é mãe fica com o coração apertado. Sim, no começo, eu lembro que essa escola, ela quase não tinha imigrantes. Quase não tinha. Tanto que o inglês, ele pegou o inglês assim... Parece que ele entrou na escola numa semana, na outra ele falava inglês. Porque não tinha ninguém pra falar português com ele. Pega muito rápido. Pega muito rápido. E ele é extremamente inteligente. Então, o inglês, ele pegou muito rápido. Eu lembro que tem uma professora, né? Que aqui tem o programa do ESOL, né? Que eles falam que é um programa que levam as crianças imigrantes para aprender o idioma. Exatamente. Tiram do meio da aula ali para fazer esse programa. E eu lembro do e-mail que a mulher me mandou e falou que ela nunca tinha pegado um aluno que aprendesse tão rápido como o Igor, que estava sendo tudo muito bem, tudo. Mas, assim, o primeiro dia, meu coração doeu que ele falou assim, mãe, eu tô na escola, mas eu quero muito ir no banheiro e tomar água, mas eu não sabia falar. E assim, eu fiquei, como eu não ensinei o meu filho a pedir o básico no primeiro dia, né? Então, voltamos com ele na escola na mesma hora pra ele poder ir no banheiro, aí ele foi... Aí a gente ensinou ele como falava, e depois no outro dia ele chegou todo feliz, porque tinha banheiro dentro da sala, mãe, a água é dentro da sala. Que é diferente do Brasil, exatamente. Então, assim, foi meio que isso, mas a adaptação dele foi maravilhosa. Foi muito que boa. maravilha, porque realmente eu vim pra cá criança e eu sei... como adulto, que a nossa preocupação é justamente essa. Como os nossos filhos vão se adaptar. Só que a gente se adapta de numa facilidade, uma rapidez, e o adulto não consegue entender isso. Mas é de um dia para o outro. Verdade, as crianças se adaptam muito rápido. Muito. E você teve 2 filhos aqui nos Estados Unidos. E como foi? Já ter um filho no Brasil? Como foi essa questão de hospital, documentação? Porque aqui... Vocês não sabem, mas aqui nos Estados Unidos, nós que registramos os nossos filhos. A gente não precisa ir num cartório, a gente registra no próprio hospital. Como foi toda essa vivência, essa experiência? Porque, claro, você não sabia, foram te dando... Eu acredito que foram te dando a documentação, você foi preenchendo. Não foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu tive... A minha cunhada, né, ela hoje mora aqui, ela tinha tido há pouco tempo o filho dela, meu sobrinho. Então você já sabia. Então eu tive... Porque assim, a gente, ao contrário de muitas pessoas, muitos imigrantes estão aqui, a gente tinha uma rede grande aqui. Depois que a gente veio alguns familiares e alguns amigos. Que maravilha. Então a gente tinha uma rede grande e a gente trocava informação. E aqui a rede brasileira, né, os grupos, assim, a gente se informa muito. Mas é muito novo, é tudo muito novo. Sim. Né? Tanto a questão do plano de saúde, que você já tudo dentro do hospital, você já tem que sair de lá com uma
pediatra escolhida pro seu filho. Exatamente. Você já sai de lá com, igual você falou, com o seu filho registrado, você só vai buscar a certidão. Então é tudo muito novo. Mas a gente vai se informando, né? A gente tem que... Porque eu acho assim, é bom o máximo que a gente pudesse se precipitar e já se informar antes. Então, antes de eu ter o parto, né? Sim. Eu fui me informando do que precisava fazer. E eu lembro que no dia do parto eu fui com todos os documentos que eu precisava. Não faltou nada e deu tudo certo. Que bom, que bom. Aí já no terceiro filho já foi facinho. Já não teve dúvida. Você vai tendo apesar de que a distância de um pro outro é grande, mas vai tranquilo, vai tranquilo. E eles já estudam, eles são bem pequenininhos, na verdade? Não, o Caio, que é o do meio, né? Que foi o meu primeiro filho que eu tive aqui, ele tem 8 anos. Ah, então ele também estuda aqui. Já estuda, ele já formou o segundo ano, né? Agora acabou o segundo ano. E a gente ainda vai falar sobre o Brasil. Mas eu tô curiosa em saber qual é a sua expectativa, em saber como que vai ser agora o retorno, principalmente pro seu primeiro filho. Que ele teve a experiência no Brasil, veio pra cá. Você, nesse meio tempo, você foi pro Brasil ou vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez. A gente nunca voltou. Não vou nem fazer um spoiler pra você. Meus filhos foram no Brasil. Não. Então, a pergunta, o porquê que você quis voltar? Então, eu vou só puxar um pouquinho lá de trás, só pra você entender. Quando eu cheguei aqui, eu queria ir embora com 3 a 5 anos. Né? Foi o que eu falei pra você. Sim, mas aí você esticou. Mas eu fiquei 5 vontade anos... de ficar mais. Na verdade, assim, eu fiquei 5 anos querendo ir embora. Durante 5 anos, eu ainda queria ir embora. Jura? Mas nos primeiros 5 anos, deu aquela dorzinha. Eu ficava 5 anos falando, eu preciso voltar. Porque também meus pais não tinham visto, eu não podia ir, eles não tinham visto de turista. A gente fica preocupada. Aí a gente fica querendo, né? E aqueles sentimentos. E aí eu engravidei do meu segundo filho. Ele nasceu, e aí quando ele tinha 2 anos, que foi, na verdade, foi no total de 5 anos. Foi quando ele tinha 2 anos, tinha 5 anos que eu tava aqui. E aí eu descobri que ele era autista. E aí, nisso, eu sei que aqui é o melhor lugar pra se tratar. O tratamento aqui para as crianças autistas, as terapias, tudo que tem direito, é muito bom. Então, eu falei, eu não posso simplesmente, por luxo, sair daqui e ir embora. Meu filho precisa de todos os cuidados. Então, a sua vontade ficou pra trás em prol da saúde do seu filho, porque você a gente sempre quer o melhor pros nossos filhos, é óbvio. Mas eu orei. Eu orei e falei pro Senhor pra que desse desejo. Porque também é ruim você ficar num lugar sem querer. Sim. Né? Eu falei, Senhor, se é pra eu ficar aqui, eu preciso ter amor por esse lugar. Eu preciso estar feliz, porque eu não posso... Você não se conectava, então, com os Estados Unidos? Não, assim, a gente, igual eu te falei, tinha toda uma rede de apoio, uma rede de amizade. A gente, né, tava sempre se encontrando. Os natais, era na minha casa e eram natais cheios de amigos. Coisas que normalmente a gente era feliz, aqui nos Estados Unidos. mas ainda ficava aquele desejo, querendo ir embora. Depois disso, eu orei, aí eu descobri sobre, né, o autismo dele. E aí, o meu coração mudou, porque a gente ora e o Senhor faz, né? E aí, eu passei a ter um amor muito grande por esse lugar. E eu falava assim, eu não quero mais ir embora daqui. Me encontrei, eu gosto, eu passei a gostar daqui. E as coisas foram melhorando, porque a gente acha que a gente chega aqui, né? E que com 1 ano a gente tá estabilizado e vai estar tudo bom. Ou então, que aquela situação que você tá vivendo é pra sempre. É pra sempre. Só que não é, vai mudar. Com os anos muda. Se você trabalhar direito, se você, né, não desistir... Aquela situação próspera. Melhora. O que você plantar aqui, você vai colher. E aí as coisas foram melhorando. Aí tudo eu orava e sempre o Senhor respondendo. E aí eu falei, Deus, eu tinha acabado. Aí tá. Não sei se eu vou falando assim, né? Vamos falando. Mas aí foi quando eu trabalhava para uma pessoa e eu comecei a gravar os conteúdos. Isso que eu ia perguntar. E da onde que surgiu? Surgiu porque uma amiga, que desde que a gente veio pra cá, um casal de amigos vem todo ano visitar a gente. São muito amigos nossos lá do Brasil. Que maravilha! Todo ano eles vêm. E aí teve um ano que ela veio e falou assim, Karine, meu Deus, no Brasil todo mundo quer saber como que é as coisas no Brasil. Os detalhes que ninguém conta. Você fala pra Besta, por que você não fala no Instagram? Faz no Instagram, grava, começa a gravar. Aí eu falei, Cíntia, será? E ela falou assim, grava, eles vão gostar e tal. E aí eu comecei a gravar. E eu comecei a gravar trabalhando pra essa pessoa, pra uma empresa. Eu trabalhava de limpeza pra essa pessoa. E aí comecei a gravar. E eu limpando um vaso, eu arrumando uma cama, eu fazendo o que a gente faz, né? As house clean faz. Sim. E aí, a minha patroa simplesmente viu um vídeo e não gostou. Falou, oi,
como assim você tá gravando? Dentro da das minhas casa casas. dela. Das minhas não, casas. da casa da sua chefe. A minha chefe é a dona do schedule. A dona do schedule, ok. Tá, então não era a casa a dona da delas. casa, E aí, assim, ela tá errada? Ela não tá errada. Eu achei que não tinha nada a ver, porque assim, na minha cabeça eu não tava mostrando ninguém. Eu falei, gente, eu não tô mostrando o número de casa, eu não tô mostrando foto. Só tô mostrando eu limpando, mas ela não gostou e ela me dispensou. E na época que ela me dispensou, eu falei, meu, e agora? E assim, eu falei com ela, olha, e aí eu falei, olha, me desculpa. Eu falei com ela, olha, eu tô te pedindo desculpa, nem é pra voltar. É só porque eu quero que você me desculpe, porque eu sei que eu não tava certo. Não é minhas casas, não é. E só que assim, as coisas foram encaminhando. E aí, nesse meio tempo, eu continuei gravando. E eu, na cara dura, eu liguei pra uma pessoa que é conhecida aqui. Eu falei assim, ai, vamos fazer uma parceria? Aí ela falou, vamos e tal. Eu falei, aí fala valores, aquele trem todo. Eu falei, olha, eu não tenho esse valor. Eu sou totalmente inexperiente. E assim, ela falou, você trabalha limpando casa? Eu falo, trabalho. Por isso que eu falo que Deus, porque assim, as coisas como que acontecem, né? Ela falou assim, trabalho com limpeza. Ela falou, então faz o seguinte, vem 4 semanas limpar a minha casa e eu te divulgo durante 4 semanas. Que maravilha. É aquela tal de permuta que aqui em permuta Orlando acontece muito. Sim, muito mesmo. Uhum. E eu falei, tá combinado. Eu não sabia nem o que ela queria que eu limpasse. Eu não sabia como que a casa dela era. Uhum. Eu não sabia se ela queria que eu limpasse o sótão, o teto. Eu falei, vamos. Mas ela permitiu você gravar ali dentro, ela não me conhecia. Olha. Eu mandei mensagem pra ela no Instagram. Ela foi uma fofa. Quer que eu possa falar quem é? Você que sabe. eu claro que eu quero. Você quer saber? Eu quero. Então, conta só foi pra a mim. Nive Stelman. Olha! Ela foi maravilhosa. Assim, mesmo. Ela não me conhecia. Quando eu cheguei na casa dela, a casa dela é impecável. Eu falei, meu Deus, ela nem precisa dessa linha. Eu queria assim, entender, mas é coisa que Deus faz, entendeu? Porque quando Deus faz, é assim mesmo. Muito obrigada, Nive Stelman. Muito obrigada. Você é maravilhosa. E aí, nessa época, assim, foi o que eu fiz. E aí, dela, uma outra pessoa influente aqui me viu e falou, vamos ser amigo. Me convidou pra uma festa do marido de uma cantora super famosa que ia ter aqui. E aí eu e meu marido fomos na cara dura. E aí foi. Essa cantora me divulgou, ele me divulgou. E aí começou a divulgar meu Instagram. E aí começaram a vir pessoas e brasileiros que moravam aqui me chamando pra limpar a casa. Olha, que maravilha. Só que foi tudo muito rápido. Eu perdi o emprego aqui. Comecei a bombar no Instagram aqui. Chegou cliente aqui. E pela mesma situação que você foi mandada embora. Pela mesma situação. E assim, pra você ver como não tem o certo e o errado, né? Ponto de vista. E aí, assim, aconteceu. E aí eu falei, meu Deus. E aí as pessoas já começaram a me chamar. E uma outra pessoa que chama Marina, que trabalha aqui, ela mora aqui e ela me chamou, Karina, você também tem interesse de fazer parceria? Eu falei, claro. Não é a minha amiga, eu tenho uma amiga que, a Marina, né? É uma outra Marina, e ela falou assim, eu falei, sim, eu nem sabia quem era ela na época, eu fazia, vamos. Por isso que eu falo, as pessoas que têm algum business, se não tá aí na internet, ela não vai pra frente. Não vai pra frente. A internet é o que tem, porque assim, a minha empresa foi construída pela internet. Olha que maravilha. Eu botei a cara e foi assim que ela cresceu. E você abriu uma empresa aqui? Abri uma empresa. Porque aqui é bem diferente. Abrir empresa no Brasil e abrir empresa aqui nos Estados Unidos também é muito mais fácil. Você contratou alguém para abrir ou você mesmo foi lá? Eu fui num contador. Certo. Num contador, e o contador abriu para mim, na época. Né? E é rapidinho. É super rápido muito e fácil. rápido, fácil, não precisa de muita nada documentação. De burocracia, não. A burocracia aqui é muito melhor, gente. Muito isso melhor. É verdade. E aí eu abri a empresa e aí começaram a chegar pessoas, brasileiros mesmo. Sim. E aqui muita gente tem mania de falar assim, eu não trabalho para brasileiro. Já escutei muito isso. Eu trabalho só com brasileiro, que eu acho esse povo lindo. Os meus clientes, eu tô assim, triste que eu tô indo embora. Eu fui na casa de uma, eu quero ver a outra, eu quero ver. Assim, são os amores. Lógico, os brasileiros, eles são mais detalhistas, gostam das coisas muito bem feitas, né? Mas assim, alguns eu realmente não consegui manter, mas os outros eu fui mantendo. E aí foi o boca a boca, né? Um fala que outro indica, e aí consegui a empresa e tudo. E aí, o que acontece? Foi tudo bem. Foi tudo ótimo, foi tudo porque maravilhoso. Você bomba na internet. Não, e eu consegui uma empresa, eu tinha funcionários, meninos trabalhavam comigo, eu trabalhava o dia inteiro. Então você começou a ser a dona de schedule. Sim.
E aí tinham pessoas que trabalhavam pra comigo. você e você continuou fazendo os vídeos. Sim, só que e tudo mais. nessa época, às vezes assim, a gente mesmo sendo a dona do sketch, né, a gente tem muito trabalho. Eu ia muito nas casas e tudo. Então, ficou naquele negócio, né? A gente tinha dia que gravava muito, às vezes não gravava, não conseguia dar a sequência que eu queria. Sim. Mas foi maravilhoso. E eu consegui, teve uma época que eu tinha 6 meninas trabalhando comigo. Então, assim, a gente fazia casa em todos os lugares aqui. Então, foi crescendo. Então, assim, não tem como. Eu tava amando viver isso, né? Eu saí do meu país, vim pra um lugar que eu não conhecia a língua, eu não conhecia as normas, eu não conhecia a cultura. Eu consegui abrir uma empresa, coisa que eu acho que eu não conseguiria no meu país, infelizmente. E te acolheu, E me você acolheu. venceu, e você, né? E eu trabalhava pra mim, assim, aqui, ganhava uma grana legal, sabe? Trabalhava com pessoas maravilhosas. E aí, é o que você me perguntou, mas por que você quis ir embora? O que aconteceu? O que virou? Aí, assim, a gente sabe que ultimamente tem algumas coisas imigratórias acontecendo, né? E algumas pessoas começaram a ir embora. E aí, primeiro que quando começa aí pessoas que você ama ir embora, você já fica meio assim, né? Aí foram 2 casais de amigos nossos ir embora. Aí a gente ficou meio assim, mas depois a gente volta à realidade. Não, fica saudade e tudo, mas um dia a gente se vê e tudo. E a gente, num processo, né, que a gente tem um processo, o dia quando sair o documento, aí a gente vai lá ver vocês e tudo. Só que começou a acontecer muitos problemas com pessoas próximas nossas. Questões imigratórias mesmo, né? Não sei se a gente pode abrir e falar aqui, assim, mas problemas com pessoas por questões imigratórias e os processos, mesmo pessoas que estavam em processo, que hoje em dia não está sendo respeitado, né? Você tem lá a sua documentação, você tá, não, eu tô com o papel do meu processo, e às vezes isso não vale. E a gente começou a ficar muito incomodado com isso. Você ficou com medo? Com medo. Eu fiquei com medo. Porque eu não vim pra cá, Samantha, também pra passar por esse tipo de situação. Porque as pessoas que estão com alguma situação complicada de imigratória, qualquer coisa nesse sentido, a gente não é bandido, não é criminoso. A gente está tentando uma vida melhor nos Estados Unidos, ou seja, em qualquer outro lugar. E assim, ser tratado como, eu acho que fere a sua dignidade, né? Então, acredito que não só pelos seus amigos devam estar passando isso. E aí você começa toda aquela terra próspera, toda aquela coisa gostosa que você sente pelo país, você já começa a criar ali uma barreira. E aí já o jogo começa a virar. Então foi isso que... Foi por isso. E aí eu falei, eu não quero, porque a gente sai com medo do que vai acontecer. A gente tem filhos aqui. As pessoas pensam muito nos filhos. Sim. Então eu falo assim, eu tenho uma bebê. Sim. Eu vou falar um caso, uma amiga, que o marido dela, né, foi detido. Aí ela falou, o que eu faço? Eu posso continuar trabalhando? E se eu for trabalhar e eu for detida, com quem meus filhos ficam? Sim. É uma situação complicada. Demais, demais. Então, assim, muita gente às vezes critica e fala, Karine, você fez isso, fez aquilo. A gente não chegou aqui legalmente. A gente, por um período, a gente ficou sem status. Mas depois a gente, né, entrou com um processo e tudo. Até um dia desse, isso tudo valia. A gente tava com muita fé. Não, vai sair o documento, a gente vai passear no Brasil. Só que o que eles não entendem é que hoje tá um pouco diferente, né? O que antes era válido, hoje não tá sendo. Entendi. Então, as coisas apertaram pra gente nesse sentido. E o seu coração? E aí, foi aí. Falei assim, meu Deus. E aí, começou meu coração querer muito ir embora. Do nada. Porque eu pensei que você falou assim, olha, eu quis tanto ir embora. E aí, de repente, eu comecei a amar o país. E aí, agora... E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a dar vontade de ir embora. Aí eu falei com meu marido, de jeito nenhum. Eu não vou embora. Eu não quero ir embora. No início ele não queria vir, mas agora ele tá querendo... Aí ele falou comigo, você acha que é como? Você quer vir, eu venho. Agora você quer voltar, eu volto? Não, peraí, não é assim. Aí eu falei, Deus, e aí? Porque quem botou esse desejo no meu coração tem que ser o Senhor. Sim. Se não foi o Senhor, então o Senhor tira. Mas se for o Senhor coloca desejo no coração do meu marido, porque eu não vou separar. Porque tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Eu falei, eu não vou separar. Como que vai ser? A gente vai... Aí eu falei, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai ter que inserir esse desejo no coração do meu marido. E essa decisão, foi esse ano ou você já está programando, está planejando, já tem um tempo? Ou foi assim, ó, de uma hora para outra? Não tem 4 meses que a gente decidiu isso. Jura? Juro. Então, tudo aquilo que eu tô vendo na internet, toda aquela mudança, toda aquela loucura que a gente tá acompanhando nos stories,
Foi? Exatamente. Porque não a tem nada Karine, ela programado. fala a vida como ela é. Vocês assistam os stories dela, que é tudo ali, a vida como ela é, real, vida real. Eu E é o que a mostro pessoa tudo. gosta. Sim. É. Porque muita gente maqueia muito Sim, as coisas. sim, aham. Ai, fala, não, isso aqui não mostra o lado difícil, mostra Sim, só o lado bom. Eu mostro bonito. tudo. A gente sempre viajou muito aqui. Muitos passeios. A gente vai pra Aham. Tennessee, pra Miami. A gente passeou muito aqui, viveu muito os Sim. Estados Unidos. E eu sempre mostrei isso, mas eu sempre mostrei também o lado difícil, onde eu Complicação. trabalhava, o lado de ficar longe dos filhos pra Aham. trabalhar. Eu sempre mostrei tudo. Então, assim, tanto que hoje eu estou indo embora e eu falo nos meus stories. Sim. Quem me assiste sabe. Eu falo exatamente por que eu tô indo, eu falo exatamente como tá ocorrendo a minha mudança. Aham. Tudo, eu sou muito transparente, porque É. eu acho assim, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que me seguem. Claro, Entendeu? claro. Então, assim, eu não vou omitir alguma E jogar coisa. com a verdade. E jogar, Exatamente. E foi daí que eu conheci a Karine. Ela me procurou porque ela estava indo embora, decidiu ir embora, sabia que eu estava fazendo a documentação para outras amigas dela Sim. e falou assim: procura o cartório que ela vai resolver o seu As meninas problema. falaram comigo, Karine, procura a Samanta, ela vai resolver tudo. E assim tem sido. Foi sim. E aí, como que foi? Eu sei que você tirou a cidadania das crianças sozinha, a gente não se conhecia ainda. Uhum. Como é que foi essa questão de você iniciar toda essa burocracia sozinha e, de repente, você fazer essa transição para um acompanhamento, uma assessoria, uma pessoa que... Porque hoje você está focada na sua mudança. Uhum. E ter ali uma equipe, uma pessoa para que você pode falar, que você pode ligar e falar assim, olha, eu tô precisando disso, olha, pensa você, resolve você, porque eu tenho que fazer minha mudança, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho um nenenzinho pequena. Como que foi essa questão da assessoria? Você acha importante? O que é preciso para voltar para o Brasil? Toda essa questão aí documental. Eu acho essencial. Uhum. Essencial a consultoria. Tipo assim, depois que eu conheci você, é, assim, muito mais fácil. Tira um peso. Tira um peso. Uhum. Sabe por quê, Samanta? Porque você voltar, não é só você pegar as malas e ir embora. É muita coisa que você tem que resolver. Muita. Sim. A minha cabeça tava uma pilha até um dia desse por conta da minha mudança. Eu tava fazendo caixas, eu não sabia, tô esquecendo de levar alguma coisa. Sim. Não tô, porque não é uma mudança daqui pra Tampa, daqui Aham. pra Miami. É. É uma mudança daqui De pro Brasil. vida. De Uma vida, mudança de vida. voltar pro Brasil. Aham. Então, assim, se eu esquecer qualquer coisa, é difícil pra mim, Aham. entende? Então, assim, minha casa tava uma loucura, com uma bebê de 11 meses. E aí, se eu pego pra fazer todo a parte burocrática, as chances de eu esquecer alguma coisa, de eu fazer errado, é muito grande. E aí volta, aí você perde mais tempo, Mais aí de tempo. repente você Aí vai compra lá, passagem. vai Aham. lá, não, tá faltando isso. Aí Sim. volta eu, olha. Porque muita gente falou comigo, Karine, mas o site do consulado Aham. brasileiro, por exemplo, é em português. Sim. Gente, mas não é fácil, assim, você entrar e achar, não, é só fazer isso aqui. É todo tudo difícil, é um documento que você tem que enviar, uma coisa que você tem que preencher certo. Então, a sua cabeça fica muito cheia mexendo com mudança, Aham. pra você ter que mexer com isso também. Claro. Então, pra mim, facilitou, tipo, demais a minha vida. Muito mesmo. Nossa, muito obrigada. Nossa, foi um anjo, assim. E hoje, antes de vir pro podcast, eu trouxe outra bomba. É Ah, verdade. mas eu tô arrumando isso, mas eu não tô conseguindo arrumar. Você precisa me ajudar. Vamos resolver. E eu lembro até que eu dei uma dica que você não sabia ainda, que era a questão do histórico escolar. Você foi atrás do cartório para justamente falar sobre a carta de mudança, que é necessário quando uma pessoa está saindo de um país, voltando para o Brasil, é claro que tem que ter ali a documentação certa para você conseguir aquele documento, mas além dessa informação, eu fui dando dicas sobre outras coisas que era necessário para fazer, que justamente a questão de hoje é relacionada ao histórico escolar, toda a documentação escolar, porque assim como a criança dela, o primogênito dela veio para cá e precisou fazer toda essa documentação e, por sorte, não foi traduzida, agora daqui dos Estados Unidos para o Brasil, você vai precisar são detalhes. Você vai precisar daquela assinatura de determinada pessoa dentro da escola, tem que apostilar.
E tudo isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, que eu nem imagino, né? Porque como você tá sabe. me ajudando, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas é muito Detalhe. Sabe, igual é um passaporte brasileiro, Sim. é um passaporte americano, é a renovação do brasileiro, Sim. é a carta de mudança, tem a questão lá da Drive License também que a gente tava conversando, que a gente tirou, pra poder fazer no Brasil quando chegar, histórico escolar. Então é muito detalhe que a gente precisa e não pode deixar pra trás pra fazer em pouco tempo. E você veio só por conta da carta de mudança. Da carta de mudança. E aí, de repente, a gente começou a fazer o passaporte Ela foi americano. falando, e aí, você já fez coisa? Não. E aí, você já E fez aí, isso? você tem que fazer o histórico escolar. E aí, eu falei assim, ué, mas você também precisa da carta do Detran, né? Você já fez a carta do Detran? Eu falei, como? Qual? E aí, foi aumentando a quantidade de documento. Quando você vê, eu falei assim, nossa, Se eu mas tivesse isso é ido embora maravilhoso. sem, como eu ia fazer? Ia ser tudo muito mais difícil. Você consegue fazer, mas você já tá lá. E aí, você já consegue, você já tem aquela barreira. Você tá lá, tem que pedir ajuda pra alguém aqui. E aí, de repente, a criança não pode estudar porque não tem a documentação correta. Aí atrasa tudo. Exatamente. Então, isso aqui, eu acredito que seja essencial. E aquilo que você falou. Muitas pessoas falam assim, o site do consulado tá ali, tá disponível. Sim, está. Assim, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de fazer. Só que existe a expertise, né? A pessoa sabe, ela sabe qual é o caminho, ela vai encurtar o caminho para que aquela pessoa possa realmente viver a vida dela, resolver os problemas dela que eu não posso resolver, né? Que é a sua mudança, o seu bebê. E aí, a gente faz toda a assessoria para justamente dar tranquilidade para aquela pessoa. Exatamente. E eu agradeço por você ter colocado a sua vida documental no nosso cartório. Eu espero que você tenha gostado. Eu achei maravilhoso. Ela também fez um vídeo que, olha, bombou o nosso vídeo. Eu agradeço. Que isso. Agora, Karine, o que você acha que você vai levar daqui dos Estados Unidos? Então, assim, eu nunca vou embora e falar mal desse país. Eu fiquei nervosa agora há pouco nos meus stories com a situação da escola, mas eu nunca vou falar mal desse país. Esse país, ele me deu aumentou minha família, né? Aqui eu aumentei minha família, eu tive grandes oportunidades, eu consegui coisas que eu não imaginava conseguir. Então, assim, sem dúvidas, eu vou levar muitas coisas aqui. Eu tive muito aprendizado, sabe? Eu e meu marido, a gente amadureceu muito aqui. A gente aprendeu muito, sabe? Sobre como dirigir algo, sobre como ter os pensamentos mais, né, aflorados pra ter algo a mais na vida. Então, é um país que te desperta isso, né? Ele te desperta desejo de crescer, desejo de, né, seguir em frente, de você estar sempre correndo atrás. Isso é maravilhoso. Então, sem dúvidas, eu vou levar isso comigo. É um país que te estimula a crescer, que te ajuda a crescer, Concordo com você. E o que você tá esperando do Brasil? Então, eu não vou mentir pra você. Eu espero grandes coisas, porque é Deus que me deu esse desejo de ir. Então, assim, eu acredito que as bênçãos do Senhor estão em mim. Estão em você e não no lugar onde a gente está. Então, assim, a gente sim prosperou muito aqui, teve muitas coisas boas, mas eu acredito sim que as bênçãos do Senhor vão me acompanhar até o Brasil. Por mais que eu receba diariamente centenas de mensagens me chamando de louca porque eu tô voltando pro Brasil. Tem recebido sim? Muita! Karine, você vai voltar pro Brasil? Haha. Você vai ver. Daqui 2 semanas você tá arrependida e vai querer voltar pros Estados Unidos. Olha. Tô até esperando, vou te seguir só pra ver o seu arrependimento. As pessoas mandam mensagem desse tipo. Né? Então, assim, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que, realmente, por mais que as coisas estão complicadas no Brasil, eu acredito, sim, em grandes coisas lá. Tudo aquilo que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que eu vou aplicar lá, e as coisas vão ser, assim, maravilhosas. Você não joga fora. A sua experiência você não joga fora. Você vai trazer, você vai levar pro Brasil pra crescer, e você já sabe o que você vai fazer no Brasil? Ou ainda não? Não, a gente tem algumas opções, algumas ideias. A gente, vamos supor, a gente tem ali na mesa umas 3 coisas. Mas vai manter, os vídeos vão manter. E vou continuar trabalhando com a internet. Sim. Porque hoje, é o que eu falei pra você, hoje a internet, assim, muitas vezes as pessoas, muita gente até hoje não entende. A internet é um lugar no qual você pode trabalhar e você pode viver da internet. Sim. Então, assim, eu vou continuar primeiramente trabalhando com a internet, porque, né, a gente tem uma renda por ela e a gente vai continuar trabalhando com a internet. E, lógico, a gente tem ali umas 3 opções de outras coisas pra gente também poder trabalhar no Brasil. Ai, que maravilhoso. A gente vai ter que chegar primeiro. Eu tô na expectativa e você já está indo. Já. Você tem poucos dias. Hoje é segunda-feira, mas você já tá indo embora. Quando for no ar, você já vai estar no Brasil. Já vou estar. Já vai estar no Brasil.
E eu quero saber o que você pode deixar para as pessoas que estão tendo essa mesma decisão que você. Qual é o recado que você pode dar para os brasileiros que estão voltando para o Brasil? Então, brasileiros, eu nunca vou falar para vocês não vem, não vai, fiquem, porque cada um sabe da sua situação. Cada um, Samantha, a minha realidade não é a mesma de um ou do outro. Então, orem primeiro, antes de qualquer decisão que vocês forem tomar. E creiam que se vocês estão com desejo no coração, com alegria no coração de voltar, igual a gente tem visto muitas pessoas voltarem hoje, coloque nas mãos de Deus, vai dar tudo certo, tá? As bênçãos do Senhor, eu acredito que tá em nós. Então, se você tá aqui, se você trabalhou muitos anos aqui, ou que seja menos, mas que você tá assim, não, eu não quero mais continuar, eu quero ir embora, acredite, não deixa nada, o que ninguém falar na cabeça de vocês, que leve ao contrário. Se vocês decidirem ficar, fiquem crendo que vai dar tudo certo, porque Deus tem planos pra minha vida, pra sua, e seja o que for que vocês decidirem, vai dar certo. Ai, que linda mensagem. Ai, obrigada. Karine, muito obrigada. Amor, Que você tenha um agradeço. bom retorno. É chato que eu te conheci agora no Verdade. retorno, mas como você acabou de falar, Deus teve um propósito, né, de eu poder te ajudar, que você tenha uma vida maravilhosa no Amém. Brasil, que eu possa te conhecer mais da sua história no Brasil Obrigada. e também saber que você vai voltar em pouco tempo para passear, Se Deus quiser, trazer seus vamos sim. filhos, porque agora também é a história deles, que Sim. eles são americanos. Mas muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por confiar. Quero te agradecer por ser a primeira pessoa aqui no seu podcast, você confiar em mim, que tá aqui com você. Amém. Te Eu desejar confio. toda sorte de bênção, que seja o primeiro de muitos e que vai ser uma maravilha. Vai ter várias pessoas boas aqui com você e você muito brilha, vai obrigada. continuar brilhando. Obrigada Vamos por tudo. pegar você lá, porque a gente pode gravar à distância também. Sim, vai ser um Vou prazer. esperar você se assentar, saber de todas as novidades e você vai estar na telinha ali Pronto. pra gente poder conversar e falar assim, e aí, como que foi? Vai ser um prazer, eu vou amar. Com certeza, obrigada. Gente, muito obrigada. Se vocês têm problemas com documentação brasileira, aqui é o seu lugar. Muito obrigada por assistirem e fique para a próxima.